Olá, estamos de volta com mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas, que apresenta para você as notícias do TRT da Terceira Região. No programa de hoje, você confere: o uso de palavras estrangeiras pode ser uma ameaça à segurança do trabalhador? Danger. Não sei nada. É perigo? Apresentar atestado médico falso é crime. Peticionamento eletrônico muda a rotina no TRT de Minas. Você vai conhecer uma servidora que se dedica à arte de escrever. E estendeu-se a minha mão em concha, cofre vazio de moedas. Tudo isso você vai ver agora no TRT das Gerais. Inglês, língua desconhecida por grande maioria da população brasileira. Mas foi por não saber o significado da palavra perigo escrita em inglês que o funcionário se acidentou gravemente e morreu no local de trabalho. Acompanhe o caso na reportagem de Camila Cambraia. A placa indica: nesta loja há descontos atrativos. Na banca, as revistas de moda são um sucesso. As expressões em inglês já fazem parte do nosso cotidiano. Mas será que a população sabe o que cada uma delas quer dizer? Seriado de vampiro. Tem a ver. Danger. Não sei nada. É perigo? Eu não tenho nem ideia. O inglês meu é meio fraco mesmo. O desconhecimento de expressões, principalmente quando se trata de segurança no trabalho, pode trazer sérias ameaças à saúde e até à vida do empregado. Foi por não entender o significado da palavra perigo, escrita em inglês, que um mecânico sofreu um grave acidente e morreu ao tentar consertar uma máquina pesada. Efetivamente, para um trabalhador como o vitimado, que tinha apenas a 4ª série do 1º grau, não se poderia exigir dele que pudesse compreender essa expressão usada não no nosso vernáculo, mas na língua inglesa. O caso foi julgado pela Justiça do Trabalho de Minas. Segundo o relator do processo, era dever da empresa oferecer os equipamentos e treinamentos necessários para que o funcionário trabalhasse em segurança. A turma entendeu que houve uma atuação omissiva e culposa do empregador e determinou o pagamento de indenizações da órbita moral, como também da órbita material, em favor dos dependentes do trabalhador falecido. Para evitar situações como essa, algumas empresas fazem de tudo para prevenir acidentes. Nesse laboratório farmacêutico, os trabalhadores ficam expostos a perigos como substâncias tóxicas e muito barulho. Por aqui, o uso dos equipamentos de segurança é indispensável. A todo momento, os funcionários são lembrados da importância de se manterem seguros. É uma forma pedagógica, inclusive, que a gente definiu, justamente para estar o tempo inteiro lembrando o colaborador dessa importância. Porque por mais que a gente tenha equipe de segurança, são vários colaboradores trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, essas placas, esses cartazes, os treinamentos que a gente faz, é uma forma de garantir que essa segurança esteja presente aqui dentro da empresa e que a gente trabalhe de forma preventiva. Os treinamentos também fazem parte da rotina. O tempo inteiro ele é conscientizado, ele é treinado em relação aos EPIs que ele vai utilizar, os atos seguros que ele tem que ter na operação da máquina, não mexer na máquina com a máquina ligada, não prestar nenhum tipo de reparo na máquina com a máquina ligada, para justamente garantir a segurança dele. Para quem trabalha na área, a prevenção é sempre o melhor remédio. Sim, a gente usa porque é para a segurança e saúde da gente e para a qualidade do produto também. O que é isso? 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 Revel, parecido com revezar, né? Alguma pessoa que trabalha mal. Revel? Ah, não sei. Revel. Nunca ouvi falar. Eu só sei que tem um sabão com o nome de Revel. Deve ser alguma coisa que eles inventaram aí. Revel vem de revelia. É aqui que deixa de comparecer uma audiência. Revel não conheço. O negócio me apertou, viu, amigo? Revelação, alguma coisa assim. O que é isso? O reclamado ele é notificado para comparecer à audiência. E, comparecendo à audiência, ele deve levar uma defesa por escrito ou apresentar a sua defesa via oral. Ele vai falar, ele tem um prazo de 20 minutos para apresentar a sua defesa.
Se ele não comparecer ou comparecer e se negar a apresentar a sua defesa, então ele no processo ele é considerado rével. Daí a consequência, primeiro se faz o julgamento rápido, mais rápido, e todos os fatos articulados pelo reclamante são tidos como verdadeiros. É isso, este é o rével. Rével é falta de defesa. Você sabia que apresentar um atestado médico falso pode gerar justa causa? E o empregado pode também ser processado criminalmente. Veja na reportagem de Aline Dias. Davi fez uma viagem para o Peru e, quando estava voltando, foi picado por uma aranha. Chegou ao Brasil sem conseguir andar e foi atendido imediatamente. Para se recuperar, ele recebeu um atestado médico de 2 dias e pôde se ausentar do trabalho. No meu caso, por exemplo, eu não tinha condição de andar, então não tinha a mínima condição de trabalhar. E se eu não fosse atestado, ia ser menos 2 dias de trabalho, né? Perdidos. Então, atestado nesse ponto é muito importante para a gente assegurar nossos direitos, né? De acordo com a Lei 8.213 de 91, em caso de doença, o funcionário pode se ausentar do trabalho por até 15 dias. O atestado deve ser concedido por um médico da rede pública ou particular. Caso precise de mais dias de afastamento, o paciente será encaminhado para o INSS, onde passará por uma perícia médica. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a empresa é obrigada a aceitar o atestado médico apresentado pelo trabalhador. Caso desconfie que ele seja falso, o documento deverá ser avaliado por uma junta médica. Somente se for comprovada a fraude, o funcionário perderá os direitos. Qualquer atestado emitido por um médico que tenha o seu registro, né, no Conselho Regional de Medicina, ele deve ser aceito pela empresa. O que a empresa pode fazer é contratar ou ter um médico de sua confiança para fazer uma avaliação nesses trabalhadores e para ver se a opinião desse médico da empresa contratado é congruente com a opinião daquele médico que assistiu o trabalhador. E aí o médico da empresa ele pode alterar esse prazo de afastamento, ou ele pode encurtar essa licença, ou ele pode até achar que o trabalhador precisa de mais dias de licença, aí vai ficar a critério do médico da empresa. Quem apresenta atestado falso pode ser dispensado por justa causa e até processado na esfera criminal. O médico que concedeu o documento falso também poderá ser penalizado. O atestado falso, o trabalhador pode ser mandado embora por justa causa, porque isso é uma falta grave prevista na CLT. Ele pode responder criminalmente, bem como o médico também, pelo fato, se o médico deu o atestado, né, ou se o trabalhador falsificou, aí não é mais com o médico, vai depender de quem vai responder. E além disso, a empresa pode entrar com uma ação de indenização contra esse trabalhador. Encurtando distâncias. Em nosso passeio de hoje, vamos até Poços de Caldas, conhecida como uma das cidades de melhor qualidade de vida em Minas Gerais. Poços de Caldas, cidade mais desenvolvida do sul de Minas Gerais, está localizada a 468 quilômetros de Belo Horizonte. A história da cidade começou a ser escrita a partir da descoberta de suas primeiras fontes e nascentes no século XVII. As águas com poderes de cura foram responsáveis pela prosperidade do município desde a sua origem. Hoje, o turismo ecológico, cultural, de aventura e esportes radicais também atrai muitos turistas para a cidade. As primeiras indústrias de porte instalaram-se no município nos anos 70 e hoje representam cerca de 57% da arrecadação municipal. Poços de Caldas possui também um importante centro comercial e conta ainda com a produção de doces artesanais e de objetos decorativos em vidro fundido, que lembram os de Murano, na Itália. Em 2006, a cidade foi tema de enredo de carnaval da Escola de Samba Carioca Beija-Flor de Nilópolis. A Justiça Trabalhista chegou à cidade em 1979. Hoje, as duas varas do trabalho juntas contam com 20 servidores e recebem cerca de 3.000 processos por ano. O processo judicial eletrônico é uma realidade na Justiça do Trabalho de Poços de Caldas. O PJE já foi implantado nas duas varas do trabalho do município. O
peticionamento eletrônico traz mudanças na rotina da Justiça do Trabalho mineira. A medida traz mais economia de tempo, agilidade e segurança na tramitação dos processos. Um novo projeto estratégico do TRT de Minas vai trazer mais agilidade para a Justiça do Trabalho da Terceira Região. Agora, os recursos de revista tramitam eletronicamente. As petições nos processos de primeiro grau, com exceção da inicial, também passam a ser eletrônicas. Antes o peticionamento podia ser feito por EDOC, por e-mail ou por papel. Os processos, a partir do peticionamento eletrônico, vão poder ser digitalizados e tornados eletrônicos. Então, todos os processos onde cabe um recurso de revista, os advogados só vão poder interpor o recurso de revista pelo peticionamento eletrônico, porque ele é que vai dar a possibilidade de transformar aquele processo físico num processo digital a partir de então. Todos os advogados com certificação eletrônica terão acesso àquele processo na internet. A mudança foi regulamentada no fim do ano passado e surgiu a partir da demanda dos próprios servidores. Todo o projeto foi desenvolvido internamente e contou com representantes de diversas áreas. Para a construção do sistema, foi fundamental que essas áreas, que um representante de cada área, participasse de reuniões, né, diárias durante 2 ou 3 semanas para que os requisitos do sistema fossem definidos e que ele fosse construído de uma forma que desse menos erros, e que trouxesse um maior benefício para o tribunal. Cenas como esta estão prestes a virar coisa do passado. Pilhas de processos, servidores atarefados, tudo isso vai ser bem diferente graças à tecnologia. Só aqui na Diretoria de Recursos são 240 arquivos que deixarão de existir. Outro impacto positivo da medida está na economia. Menos processos físicos significa menos gasto de papel e transporte. É um volume muito grande de processo. E é peso, isso ocupa muito espaço. O número de servidores para lidar com ele é muito grande também. Isso tudo vai ser muito diminuído pelo uso de um processo eletrônico. Além da celeridade, porque os processos vão poder ser encaminhados para despacho mais cedo do que eles são hoje, porque a gente não vai ter que aguardar a chegada de uma petição do interior, por exemplo, o cadastro manual de cada petição, ela já é cadastrada no sistema automaticamente. Para servidores e terceirizados, as novidades vão trazer mais qualidade de vida no trabalho. Movimentos repetitivos e excesso de peso, que hoje fazem parte da rotina de muitos deles, vão ser substituídos. As pessoas vão lidar muito mais com o computador agora do que com o processo em si, físico. Se hoje uma pessoa tem que manusear esse volume, ela não vai ter mais que manusear esse volume de processos. Ela vai passar só a lidar com aquele processo digitalmente, abrindo telas e visualizando todos os autos. Visualizando todas as peças do processo. Isso também vai acontecer com os desembargadores que vão despachar. Com isso também acaba a possibilidade, por exemplo, de sumir peça do processo, de extravio de autos. Isso tudo vai ser minimizado pelo uso do processo eletrônico. Os advogados também ganham com a mudança, principalmente em relação ao tempo e aos custos. Agora eles vão poder acompanhar o processo de qualquer lugar, basta ter a certificação digital. O peticionamento eletrônico ele já está trazendo algumas vantagens para o operador do direito. O parâmetro que até então tínhamos era o EDOC. Comparando os dois, ele é mais rápido, ele tem mais agilidade, é um sistema que ele consegue subir os documentos que vão ser postados, anexados às petições de forma mais rápida, mais ágil, então você ganha tempo. Ele dá o recibo imediatamente após o envio. No meu caso, que uso quase que diariamente o sistema, eu achei que veio para somar, veio para melhorar o dia a dia. No próximo bloco você confere mais decisões no Notícias Jurídicas na TV. E no quadro Nas Horas Vagas você vai conhecer uma servidora que se dedica à arte de escrever. Não saia daí, voltamos em instantes.
Estamos de volta com o TRT das Gerais. Agora vamos às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. A contratação de trabalhadores autônomos por uma empresa de segurança eletrônica para vender e instalar os equipamentos comercializados por ela foi considerada ilegal pela Justiça do Trabalho Mineira. A decisão é da juíza substituta Renata Batista Frois de Aguilar, que julgou a ação civil pública na 2ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A fraude foi constatada em investigação feita no inquérito civil público e, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, a empresa não demonstrou qualquer interesse em ajustar sua conduta. Para a juíza, ficou claro que os vendedores e instaladores de alarmes, contratados como autônomos ou pessoas jurídicas, atuam na área fim da empresa, com todos os requisitos da relação de emprego, e isso caracteriza a terceirização irregular dos serviços. Além de não poder mais contratar autônomos e ter que regularizar a situação dos já contratados, a empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$20 mil. Houve recurso, mas a sentença foi confirmada pelo TRT de Minas. Uma empregada buscou na Justiça do Trabalho Mineira o reconhecimento do vínculo de emprego no período em que esteve à disposição da empregadora participando de treinamento para trabalhar como operadora de telemarketing. Para a empregadora, nesse período não havia ainda relação de emprego, mas apenas participação em treinamento prévio, que seria uma etapa da contratação. Mas a 9ª turma do TRT de Minas deu razão à empregada e manteve a sentença que determinou a retificação da carteira de trabalho para constar a admissão na data do início do período de treinamento. É que o desembargador relator, João Bosco Pinto Lara, constatou que a trabalhadora ficou à disposição da empresa e sujeita às ordens dos superiores no período de treinamento, e isso extrapola o simples processo seletivo. Por isso, esse período deve mesmo integrar o contrato de trabalho. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Muitos jovens entram no mercado de trabalho na condição de aprendiz. Mas as empresas também são obrigadas a matricular esses novos profissionais em cursos de aprendizagem. Acompanhe a reportagem. A rotina de Aldrin é apertada. Com 17 anos, a jovem concilia estudos e trabalho. Há pouco mais de 6 meses, ela conseguiu o primeiro emprego. O supermercado, como é o primeiro emprego, para a gente que iniciou agora, era o mais viável. Mas tem outros setores, igual almoxerifado, a administração. É um leque bem amplo. E você escolhe uma área em que você se identifica. Audrey foi contratada no supermercado como aprendiz. Além das 6 horas diárias na loja, ela participa de um curso no Senac. O que se diz muito é da dificuldade das pessoas de ter essa primeira experiência, essa primeira oportunidade. Então, esses jovens são contratados por essas empresas, seja do segmento de comércio, seja da indústria, e eles, de acordo com o segmento da empresa, fazem a prática profissional dentro do Senac. O supermercado onde Aldrin trabalha cumpre o artigo 429 da CLT, que determina a contratação de um número de aprendizes equivalente ao mínimo de 5% e ao máximo de 15% do quadro de funcionários do estabelecimento. De acordo com a lei, empresas de médio e grande porte são obrigadas a empregar jovens com idades entre 14 e 24 anos e matriculá-los em cursos de aprendizagem. O foco é que haja essa, digamos, construção teórica e prática compatibilizada. Tanto é verdade que existem também até limitações de jornada de trabalho, enfim, né? Existem algumas particularidades também que devem ser levadas em consideração. Mas o objetivo realmente é a compatibilidade entre a teoria e a prática. E as empresas que não agem de acordo com a lei podem ser punidas. Em um caso julgado pelo TRT Minas, uma indústria de embalagens precisava empregar pelo menos 2 aprendizes, mas descumpriu a obrigação e foi condenada a pagar R$10 mil por danos morais coletivos. Esta construtora tem 43 funcionários, 5% são aprendizes. Para o diretor de recursos humanos, dar essa oportunidade aos jovens significa mais que uma obrigação.
Além de desenvolver o menor, a empresa está criando ali um novo talento, né? E a possibilidade desse talento vir a fazer parte, né, do corpo da empresa é real. Desirê trabalha no arquivo da construtora. Ela conta que já conhece um pouco de cada área da empresa. Aos 16 anos, já faz planos para o futuro. Quer ser engenheira. Foi uma influência nessa empresa. Eu acho bacana o trabalho deles. Uma coisa assim, para nós, acaba sendo para nós mesmo. E é uma coisa que a gente pode falar, nossa, foi eu que fiz, assim, ajudei a fazer. Eu acho interessante. A audiência é uma oportunidade de encontro. É quando as partes vão estar com o juiz para levar suas razões, suas convicções, o que motivou aquele ato que deu origem ao processo, e ao magistrado uma oportunidade de apreensão, compreensão do fato muito mais ampla do que no que vem em papel. Ali ele vê a expressão, vê um olhar, vê uma entonação, e aí ativa vários sentidos justamente para que possa ter uma noção mais fiel do que foi o fato havido entre as partes. A roupa para a audiência, como se sabe, deve ser uma roupa que seja adequada para o clima, para o local, para a cultura. Deve-se atentar para a disponibilidade econômica da pessoa, do seu grau de instrução. São vários fatores que estão em jogo, como é a vida em sociedade. Mas seja como for, a roupa para um ato solene pressupõe que seja adequada, pressupõe que haja um certo decoro compatível com a atividade judiciária. Um dom especial para a literatura. O que começou como brincadeira de criança virou livro. E a servidora do TRT Minas já é uma escritora premiada. É o que nós vamos ver agora no quadro Nas Horas Vagas. Caminhava de sapatos vermelhos quando os meus passos deram um soluço. E estendeu-se a mim a mão em concha, cofre vazio de moedas. Era mão de sulcos, perspectiva, sangue, real como a feita por Michelangelo, mas esta trazia manchas, nódoa, poeira, mágoa. A voz firme e o poema sem rimas narram sentimentos. Esta é Adriane Garcia, contista, dramaturga, poeta e servidora do TRT de Minas. Eu escrevo desde a minha adolescência, pré-adolescência na verdade. Sempre fui leitora, leio desde os 5 anos de idade. Eu lembro que o primeiro livro de poesia que eu peguei na mão foi O Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Então assim, eu fui encantada com a questão do ritmo da poesia. No fim de 2013, um livro de Adriane venceu o Prêmio Paraná de Literatura como melhor obra de poesia. Os poemas são inspirados em contos e abordam temas como amor, conflito e desilusão. A minha questão com a escrita, ela está muito ligada à dor. A minha mãe, ela me alfabetizou aos 5 anos. Na época eu estava com um problema no pé, porque eu andava muito enxurrada, era menina que gostava de ficar colocando o pé em água suja. E Belo Horizonte era muito rural, a gente era muito pobre, enfim, né? Ela começou a fazer um tratamento com fel de boi no meu pé. E o trem doía, mas doía, que era um horror. E a minha mãe começou a me alfabetizar ali, naquele processo de para ela pôr o remédio, ter alguma coisa para fazer. Então ela riscava as letrinhas, 23, e eu ia copiando e ali ela começou a me alfabetizar. E eu gostei demais de conhecer letra, de conhecer palavra, né? A descoberta da palavra para mim foi uma descoberta muito interessante. É como se eu ganhasse o mundo, ganhasse uma coisa, né? Então eu sempre escrevi. Me incomodava, eu escrevia. Doía, eu escrevia. E até hoje é assim. Dói, eu escrevo. Com a rotina dividida entre a família e o trabalho, escrever se tornou uma terapia para a servidora. É no papel que a Adriane busca o autoconhecimento. E escrever é, na verdade, o que é de mim e só de mim, né? Quer dizer, porque eu trabalho em TRT por um motivo que não é só eu, né? E eu crio filhas, cuido de casa por responsabilidades que estão aí também, né? Não é só meu. Agora, escrever não. Escrever é só meu, é da minha alma. Não é preciso muito esforço para que as ideias venham. No caso de Adriane,
A inspiração pode surgir nos momentos mais inusitados. A entrevista. Trazer para o mundo exige sempre os partos, destes também, que perguntam e atravessam o que há para além das palavras. No que eu digo, a boca humana mexe. O repórter transcreve, nesta outra vida, a dele, para o outro. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!